bem? Sim. Tudo tranquilo? Renata, Cláudia, Liliane. Eu só consegui ver essas pessoas. Cadê os demais? Não sei se eu não visualizo todo mundo. Bom dia. Bom dia. Hoje a reunião ela é menorzinha, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter todos esses combinados. Primeiro, um prazer enorme recebê-los aqui. Um prazer enorme poder passar essa manhã com vocês. E uma satisfação, né, de chegarmos à terceira formação sobre o tema capacidade de leitura. Foi muito bom, a gente aprendeu muito com vocês, a gente está muito feliz com a finalização desse trabalho. Eu vou pedir, então, gentilmente, que vocês fechem, não precisa fechar a câmera, tá? Pode deixar ela aberta, não tem problema, mas somente os microfones, tá bom? Quando eu passar a palavra, fiquem à vontade para conversar, para colocar as impressões de vocês. A reunião ela é sempre nossa, tá bom? Eu vou pedir então para a Verônica compartilhar a tela e a gente inicia então a nossa formação. Terceira formação com os PCs e professores dos quintos anos das 8 escolas de anos iniciais com alto potencial de melhoria. Tema: capacidade de leitura com foco no entrelaçamento e progressão das habilidades nas matrizes SAEB e Currículo Paulista Habilidades Essenciais. Então, a gente fecha esse tema capacidade de leitura, olhando um pouquinho agora para o entrelaçamento e a progressão das habilidades nas matrizes, tema que está sendo discutida em todas as reuniões, em todas as ATPCs. Os nossos objetivos, tá? Analisar comparativamente as habilidades nas matrizes SAEB e Currículo Paulista, habilidades essenciais em língua portuguesa. Refletir sobre o percurso das habilidades essenciais, do 1º ao 5º ano, desenvolvidas por meio das sequências didáticas sobre o tema capacidade de leitura e estratégia de leitura, os 2 objetos de conhecimento que que foi objetos centrais das nossas formações. E por último, socializar a atividade que proporcione o desenvolvimento das habilidades essenciais para a compreensão do tema capacidade de leitura. Pode passar, meu amor. Vamos então para os conteúdos. Capacidade de leitura, habilidades que propiciam a compreensão sobre estratégia de leitura e procedimentos de leitura. Currículo Paulista, as habilidades essenciais e a matriz de referência SAEB, todas com foco em língua portuguesa. E aí, então, a gente começa esse nosso bate-papo, porque foi uma longa estrada, né, gente? A gente percorreu um longo caminho. E como a gente tem, assim, infinitas ações aí na escola e aqui na diretoria, é sempre fundamental retomar o caminho percorrido nas formações, para que a gente saia daqui com uma sensação de que está tudo claro, está tudo compreendido, não me levem dúvidas, tá bom? Os meus queridos professores, os nossos sempre parceiros coordenadores, lembrando que a formação, essa última, a gente está fazendo juntinho com o PC, tá? A proposta que a gente vinha seguindo era, depois dessa formação com o professor, o PC, nós fazíamos uma formação com o PC. E aí, dado as demandas de finais de ano já, a gente conseguiu trazê-los para essa mesma formação, tá bom? Então, retomar o caminho percorrido nas formações. Então, lá, no dia 9/6, nós tivemos a primeira formação que trouxe essa temática estratégias de leitura. Na primeira atividade, nós começamos com um começo de conversa que foi contextualizar os professores sobre o resultado da avaliação SAEB em 2019, a última realizada. E aí a gente trouxe aqui, ó, tem a carinha delas.
Ai, Mara, não dá para enxergar, não tem problema, porque esse não é a nossa intencionalidade, tá? Que vocês leiam o que está escrito, mas sim que vocês visualizem e reconheçam essa matriz de referência que é a do SAEB, tá bom? Dentro da matriz SAEB, a gente tem, então, o quadro 1, que é a matriz de referência, e o quadro 2 é o que traz, então, a distribuição dos descritores de língua portuguesa. Cada tema tem o seu conjunto de descritor, mais conhecido para a gente como habilidade. E aí a gente trouxe uma questão para conversar um pouquinho com os nossos professores, né? Como identificar, por meio do resultado SAEB, as dificuldades de aprendizagem dos nossos estudantes? Então, a gente começou conversando um pouquinho com eles sobre isso. Não adianta ficar pedindo para aprofundar, para compreender um tema sem antes contextualizar, ok? Pode passar, Verônica. Eu vou conversando, a gente está trazendo uma retomada, vocês peçam a palavra a hora que quiserem, fiquem muito à vontade. Então, ainda pensando nas dificuldades de aprendizagem, nós trouxemos então para eles que do nível 0 ao nível 3, nós temos os níveis de proficiência abaixo do básico e básico, tá? E como a gente está numa reunião de 8 escolas, que nós já conversamos lá no início, que precisava olhar para esse resultado SAEB e pensar quais foram as fragilidades e o que a gente precisa potencializar, nós trouxemos nesse quadrinho os níveis de nível 0 ao nível 1, são os alunos considerados abaixo do básico. E do nível 2 ao nível 3, os alunos no básico. E aí cada escola, junto ao seu coordenador, vocês fizeram toda essa análise. E lá vocês sabem exatamente quem eram os alunos. E aí, os alunos, eles estão na minha escola vizinha, no 6º ano, mas eu preciso continuar refletindo sobre o processo de ensino que a minha escola oferta aos estudantes que ainda estão lá, ok? Bom, do nível 0 ao nível 3, eu tenho aqui um conjunto de descritores de habilidades que os nossos alunos já dominam, né? Então, os que estão no nível 1, eu não preciso ficar falando dessa habilidade porque eles já dominam. Eu preciso avançar. Então, nós falamos um pouquinho disso. E aí, de que forma que eu consigo avançar? Pois para chegar ao nível de proficiência adequado, os estudantes precisam avançar em seus conhecimentos. Então, veja, eu tenho o nível do 4 ao 5, o que chamamos de nível adequado, e os níveis do 6 ao 9, o que chamamos de avançado. Então, aquele grupo de estudantes que estavam no nível de 0 ao 3, eles precisam avançar minimamente para o nível adequado. O que eu ainda precisei fazer, né? Porque nós já estamos aí com os pezinhos no 4º bimestre. Semana que vem, muitos de vocês já iniciam um conselho, momento fundamental para sentar com os pares por mais uma vez, porque vocês sentam com os pares diariamente. Ali é um sentar no coletivo. E aí, então, a gente olha mais uma vez com a lupa, que eu gosto muito de falar, no miudinho, e a gente discute todo esse processo de ensino e de aprendizagem realizado até aqui. E a gente está chegando no momento de finalizar mais um ano de muitos desafios, mas de muitas conquistas, para que esses nossos estudantes que vão representar, isso é fundamental, tá, gente? Os alunos do 5º ano e o professor que media toda essa aprendizagem do 5º ano, eles realizarão a avaliação SAEB, que tem o seu início em 8/11 e vai até 10/12, se eu enxerguei direito ali no meu quadro. Tudo bem? Então é o momento
que a gente olha para tudo isso que a gente fez na escola, com total consciência do que nós falamos lá no início do ano, porque essa formação, eu mostrei para vocês, a gente começou a discutir essa formação, essa pauta com as 8 escolas, em 9/6, mas a gente fez todo um estudo, toda uma discussão com o PC na primeira reunião do MMR, falando sobre o SAEB, né? Então, isso tudo que eu estou trazendo é uma retomada para que a gente, primeiro, se sinta tranquilo. Isso é fundamental, tá? Coordenadores, é importante nos sentirmos confiantes. É importante olhar para isso que eu estou falando e falar assim, graças a Deus, Mara. Então, o que eu estava dizendo é que tudo isso que a gente está falando agora, eu quero muito, mas muito mesmo. Para quem me conhece sabe que isso é de verdade. Eu não estou falando agora para cumprir ordem de ninguém. Eu quero que vocês, PC, saiam daqui muito tranquilos, com uma satisfação de que tudo isso que a gente está falando aqui, a gente fez, nós olhamos para essa matriz, foi com foco nas habilidades essenciais que a gente trabalhou ao longo do ano. Porque toda essa conversa nós iniciamos no início do ano, já numa reunião de MMR, e depois aqui no Mildinho com vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? O que a gente está conversando agora é que a gente tem uma avaliação que inicia-se em novembro e que o que ela vai avaliar nada mais é do que o trabalho realizado na escola. Ah, Mara, mas você não pode esquecer que a gente ainda está vivendo momentos difíceis. Sem dúvida. Tudo que a gente fez esse ano foi tendo como premissa esses momentos difíceis, tá? Jamais, em momento algum, a gente esqueceu disso. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui na fala é tomando como premissa, como objeto central, esses dificultadores que vocês bravamente vêm conquistando ao longo do ano, diariamente, cada um na sua escola. Pode passar. Bom, essa foi a atividade 1, tá? Que eu falei um pouquinho, que nós falamos com os professores. Então, foi bacana essa contextualização, porque a gente trouxe o resultado, a gente pôde discutir um pouquinho como esse resultado chega na escola e o que eu posso extrair desse resultado para eu levar numa sala de aula, pensando num processo de recuperação, num processo de alinhamento do meu plano de aula. Na atividade 2, nós refletimos sobre as práticas de linguagem na leitura, que envolvia o objeto de conhecimento na matriz de habilidade essencial. Gente, olhem para esse slide. São muitos os objetos de conhecimento que a matriz, ainda assim como habilidade essencial, traz. Então, dentro das práticas de linguagem voltadas à leitura, nós temos ali um leque de objetos de conhecimento. E aí a gente grifou para vocês o que está aí, objeto central, estratégia de leitura, que foi o nosso foco nessas 3 formações que nós vamos encerrar hoje em relação a esse tema, tá? Conversamos então um pouco sobre isso. Pode passar, Verônica, por favor. Eu gosto muito desse slide, foi bem interessante de conversar com vocês, professores, e aí aqui então com os PCs. Na atividade 3, percorrendo a matriz de habilidades essenciais, com foco nas estratégias de leitura. Então aqui a gente está dando foco, lembrando que foi o objeto de conhecimento. Aqui, meus amores queridos professores, a gente traz por mais uma vez, dividindo a responsabilidade, porque é de corresponsabilidade de todo mundo, tá? Isso tem que ficar muito claro, pelo amor de Deus. Não são os professores do 5º ano
que vão ter que dar conta de fragilidades que se acumulam durante o ano. Os estudantes não têm condição de sanar todas as dificuldades somente no 5º ano. Então, aqui a gente traz, por mais uma vez, dividindo toda a responsabilidade de ter um trabalho muito bem articulado, como, por exemplo, neste objeto de conhecimento sobre estratégias de leitura. Então, aqui a gente fez toda uma análise, olhamos lá no primeiro aninho, a gente pegou as habilidades essenciais do 1º ao 4º bimestre, tá? Do 1º ao 4º bimestre, os aluninhos do 1º ano, eles tiveram possibilidade de desenvolver, de aprender 13 habilidades voltadas a estratégias de leitura. No 2º ano, os aluninhos eles tiveram 13, eles já tinham 13 habilidades e nós tivemos a chance de discutir mais 10. E aí vocês estão visualizando o número de habilidades em cada ano sério, totalizando 55 habilidades no final do percurso escolar desse aluno do 5º ano. Mas, Mara, eu sei, mas cada um vive a sua realidade, eu sei, tá? Agora, o que é fundamental a gente saber? Nós estamos falando de habilidades essenciais, tá? São essas habilidades essenciais que os alunos irão ser avaliados na avaliação SAEB, tá? E o que a gente está aqui agora conversando é que o currículo, o Aprender Sempre, e aí apoiado pelo Ler e Escrever, ele possibilitou atividades e momentos para que os alunos vivenciassem todas essas habilidades. O que é fundamental agora? Agora que eu estou dizendo, eu estou pontuando, tá? Mas vocês sabem que a gente fala, o PC ele deve falar isso o tempo todo para vocês na TPC. É diariamente, é toda hora. A gente olha para o nosso estudante, a gente visualiza, a gente percebe a fragilidade, por exemplo, em estratégia de leitura, quando você está desenvolvendo essa habilidade, e eu preciso pensar numa intervenção. A intervenção ela tem que ser pontual, mesmo ainda na modalidade remota, mesmo ainda na atividade presencial, com todos esses dificultadores que a gente sabe que a gente está tendo que enfrentar. Então, se o aluninho do 1º ano ele chega com uma defasagem, uma fragilidade muito maior no 2º, o do 2º ele já vai com essa fragilidade para o 3º e por aí em diante. Os alunos agora que estão no 5º ano e que vão realizar essa prova SAEB, é de suma importância, coordenadores, professores, que vocês já comecem a dialogar com os estudantes. Eles precisam saber que ao final do ano, eles vão ser mais importantes ainda. Eles vão representar a escola que eles estudam. Quando o estudante passa a entender a intencionalidade dessa avaliação, a importância dele nesse processo, ele é como nós, ou nós somos como eles. A gente se sente feliz em poder ajudar, a gente se sente feliz em poder estar fazendo uma avaliação que não é só uma avaliação avaliativa, mas é uma avaliação que eu, estudante, vou ter como cooperar para se pensar em ações futuras. E vocês sabem mais do que eu. Essas ações futuras serão fundamentais para os próximos anos. Então, esse momento é um momento que a gente precisa muito dos nossos estudantes. Que eles venham com uma consciência total da importância de colocar lá no dia tudo que eles sabem.
tudo que eles aprenderam. Mas no quinto, não. Ao longo desse processo que eu estou mostrando aqui no slide para vocês. E aí eles vão lembrar da professora do primeiro ano, eles vão lembrar da professora do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. E vão finalizar uma avaliação com a certeza de que eles percorreram esse início de escolarização de forma segura, tranquila e com total capacidade para continuar os seus estudos. Eles precisam vir para uma avaliação dessa forma, confiantes. A gente não pode em momento nenhum passar essa insegurança aos alunos. Sabem, vocês têm filhos, vocês têm problemas como eu tenho. Então, as inseguranças, a gente não passa para o filho da gente. Se a gente está sem dinheiro no fim do mês, a gente não fala isso lá para ele abertamente. A gente pode comentar, ó, não dá para comprar isso agora, filho, tem que deixar para depois. Mas a gente não senta ali e expõe, de repente, uma situação um pouco mais grave. A gente conversa com o marido da gente, de repente com o irmão. Então, para o estudante, a gente passa essa confiança. Para o estudante, a gente passa sempre a melhor parte, porque é a nossa obrigação enquanto educador, é o nosso dever enquanto educador, fazer que essa avaliação, de fato, seja um instrumento para que nos ajude para um futuro muito próximo, tá certo? E aí, então, Verônica, passando para o próximo slide, antes de eu passar a palavra para a Alcione dar continuidade, eu quero ouvi-los. Pode abrir o microfone, professores e PCs. Em relação ao que eu coloquei, alguma dúvida ou eu posso passar a palavra? Bom dia, novamente bom dia a todos, eu sou a Alcione. E agora nós vamos falar um pouquinho da atividade 2, que está descrita assim. Nós hoje vamos analisar as habilidades de língua portuguesa nas matrizes SAEB e habilidades essenciais deste ano de 2021 do currículo paulista. Então, aqui nesse slide, nós temos, como a Mara destacou, né, a carinha do material. Então, nós temos a carinha aqui do currículo paulista para que nós possamos nos familiarizar e também a carinha da matriz SAEB. Aqui, nesta tela, nós vamos comparar as matrizes. Então, estamos comparando as matrizes SAEB e também o currículo paulista, onde destacamos as habilidades essenciais em língua portuguesa, tá bom? Nós conseguimos verificar aqui, na primeira coluna, em azul mais claro, nós temos D3. Esse D3, né, como nós sabemos, é o descritor. Isso é como vem descrita a habilidade lá na nossa matriz SAEB. Então, o descritor 3 na matriz SAEB está como inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Só que nós encontramos também esse descritor lá no nosso currículo paulista, lá nas nossas habilidades essenciais. E ela vem descrita de uma maneira mais complexa, de uma maneira, como que eu posso dizer, uma maneira mais completa. Nós encontramos no nosso currículo paulista como EF 1.5, ou seja, do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, de língua portuguesa, habilidade 02B. Essa habilidade 02B, ela vem descrita como confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Então, se nós conseguirmos, nós olharmos para essas duas descrições, tanto a habilidade do nosso currículo paulista, quanto a habilidade descrita na matriz SAEB, nós conseguimos verificar que é a mesma habilidade. A diferença que nós vamos encontrar nessas descrições são que a matriz SAEB, como é uma avaliação de âmbito nacional, ela vem de uma maneira reduzida, como se fosse olhando o todo. Quando nós pegamos a nossa matriz, a matriz do currículo paulista, a habilidade ela vem muito mais complexa, ela vem muito mais completa. Então, o que nós podemos destacar? Se nós estamos
trabalhando, nós na sala de aula, o professor na sala de aula, trabalhando essa habilidade do currículo paulista que é tão completa, ele está trabalhando o descritor, a habilidade da nossa matriz SAEB. Então, esse daqui foi um exemplo para destacar, para mostrar que as duas estão relacionadas, que não tem diferença, elas não são discrepantes de uma para outra, elas são juntas, são unidas. Então, nós trabalhamos a matriz SAEB, nós trabalhamos o currículo paulista com um contexto bem mais completo, que dá conta de trabalhar o descritor da matriz SAEB. Alguém gostaria de comentar algo nesse sentido? Fiquem à vontade para falar, para tirar dúvida, para sugerir. Se não, então eu passo a palavra. Alci, só antes de passar para a Verônica, queridos coordenadores, professores, esse momento que a Alci trouxe para vocês é de suma importância, tá? É muito importante que aí na escola, nas ATPCs, haja essa total compreensão em relação às matrizes, ok? Aqui a gente tentou trazer para vocês, para que não haja dúvidas de que nós estamos trabalhando as matrizes desde o início do ano. Por favor, não levem dúvidas, tá bom? Mara, uma coisa também que é muito importante destacar é que tudo isso que nós estamos destacando, tanto as habilidades que são descritas, né, os descritores, como são colocados, da matriz SAEB, quanto as habilidades essenciais, é muito importante que isso seja levado numa formação. É muito importante que seja levado aos professores para que eles possam se familiarizar com todo esse documento e então ter ali a certeza, a convicção de que estão fazendo um trabalho adequado tanto quanto ao currículo paulista, quanto a nível nacional, que é a nossa matriz SAEB. Então, isso é muito importante. Nessa terceira atividade, quem vai conduzir é a Verônica, e ela só está com problema quanto ao áudio, tá? Só um minuto, por favor. Enquanto a Verônica verifica o que houve, gostaria de chamar aqui a atenção para a fala, né? Os coordenadores, tudo bem até o presente momento? Alguma dúvida em relação às habilidades da matriz SAEB, as habilidades do currículo paulista? Tudo bem quanto a esse entendimento? Tranquilo, a gente está aqui com os professores do 5º ano, mas é fundamental a compreensão com todos os professores, tá? Ok, vocês estão me sinalizando aqui tranquilo. Muito obrigada, tá? Vamos ver se agora a gente consegue encaminhar aqui. Só um minuto. Então, vamos lá. Socializando exemplos de atividade que contempla o entrelaçamento das habilidades, né? Dos descritores com as habilidades essenciais, tá bom? Lembrando que as duas caminham juntas. Áudio muito tá? baixo. Como podemos ver, aqui no nosso material. Então, socializando o exemplo de atividade que contempla o entrelaçamento, né, das habilidades essenciais e dos descritores em língua portuguesa, tá? Então, podemos ver aqui no material claramente, né, que isso acontece mesmo. Esse daqui é o material Aprender Sempre, volume 3 do 5º ano, tá bom? Essa daqui é aquele material que acabou de chegar aí nas escolas. Então, vamos observar aqui. Aula 1, conhecendo a sequência e levantando as primeiras opiniões sobre o uso do celular. Tá? Então, essa daqui é a primeira atividade da sequência 1. Então, nessa atividade aqui, irão trabalhar essas habilidades. A habilidade é a EF35, o LP03, né, que é identificar a ideia central de texto de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Também irá ser trabalhada a atividade EF35-LP04, que é a habilidade de inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Tá? E também tem o complemento, né, que é a EF35-LP05, que é inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros.
Tá? Então, o que podemos observar aqui? Que essas habilidades são justamente essas aqui. Aqui, ó, a EF35LP03, né? Está aqui toda descrita. E a EF35LP04, que é essa aqui, inferir. Observem aí que elas são exatamente essa daqui de cima, né? Lembrando que essa aqui acima é o descritor e abaixo aqui é a habilidade. Então, percebam que elas a todo momento se conversam, né? Como a Mara e a Alce havia falado anteriormente, não é culpa, sei lá, a professora do 5º ano não pode pegar só para si. Isso daqui é do ciclo todo, gente. Até que na própria habilidade ela já descreve, ó, que é 35, ou seja, ela é do 3º ao 5º ano, tá? Especificamente essas duas aqui. E essas demais aqui é do 1º ao 5º, tá bom? Então, esse daqui é do ciclo, são habilidades do ciclo. Então tá, esse daqui é o começo da atividade. Mais à frente, eu tenho a atividade aqui no livro, né? Aparece aqui exatamente como no livro do aluno. E tem esse encarte aqui que é do nosso livro do professor, né? E fala que é a sequência didática 1, debate regrado, é a aula 1. Conhecer na sequência, levantando as primeiras opiniões sobre o uso do celular, tá? E nessa atividade aqui, o que vem aqui do lado, ó? A nossa estrela aqui será essa parte do encaminhamento, tá? Nessa parte do encaminhamento, fala o quê? A leitura colaborativa, tá? Então, esse descritor, né, barra habilidade, é trabalhada nesse sentido aqui, da leitura colaborativa, tá? Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. Leitura colaborativa é uma excelente estratégia, principalmente para ativar capacidades como localizar, inferir, antecipar e verificar informações ou demonstrar procedimentos para localizar a informação no texto. Tá vendo? Percebem que o descritor, né, barra habilidade, apareceu aqui, né? Também tem mais um pouquinho aqui, ó. Na atividade 2. É importante planejar a discussão que será realizada antes, durante e depois da leitura do verbete. Tá bom? Então, mais para sinalizar, para mostrar que elas são congruentes umas às outras, tá? Elas se encaixam, né? E uma complementa a outra, né? Ou seja, as duas são a mesma coisa. O descritor, ele é mais enxugadinho de acordo com a habilidade. Percebam que hoje a nossa formação é uma formação de encerramento, mas uma formação que vem para fechar tudo que nós falamos até aqui. Eu vou pedir, Verônica, para você tirar o compartilhamento e voltar para a tela inicial para todo mundo abrir o áudio, que a gente vai conversar um pouco agora, tá? Eu gostaria de ouvir, antes de eu chamar os PCs, podem abrir a câmera, gente, professor. No áudio, gente, fecha o áudio, tá? Vou pegar o fone. Era bom ter uma plaquinha aqui, né? Em reunião. Fecha o... Não, mas eu vejo. Todo mundo, por favor. Isso. Isso. Podem abrir as câmeras, não tem problema, que agora é para a gente se olhar mesmo, tá? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Quando vocês pararem de me ouvir, sinalizem. Bom, eu queria ouvir um pouco, então, os professores. A gente passou aqui por vários momentos formativos e o intuito dessa formação, e para fechar esse processo formativo sobre capacidade de leitura, é muito importante sairmos hoje daqui com a compreensão de que, daqui para frente, gente, mais do que nunca, mais importante do que nunca, é saber ainda quais são os alunos que têm maiores fragilidades e quais são as habilidades que precisam ser pontuadas mais do que nunca, com foco nas habilidades essenciais para compor esse plano de ação que vocês vêm ao longo do ano realizando.
eu gostaria de ouvir um pouco os professores em relação a isso que nós apresentamos, o que vocês, se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se é claro para vocês o que a avaliação SAEB avalia, se tem alguma dificuldade na compreensão dessa avaliação em relação ao nosso currículo, por favor, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho. Então, quem que vai falar comigo? Eliane, a Eliana está na tela. Eliana, você pode falar comigo? A Nilza está na tela aqui, pode falar comigo? Abre o microfone, Eliana. Bom dia. Bom dia, que bom te ver. Obrigada, eu também. Então, nós trabalhamos, né? Conseguimos, eu com a minha coordenadora e até as outras professoras também, né? Foi bem assim, colaborativo, né? Mas ainda fica aquela expectativa, como que vai ser, né? Eliana, em relação à SAEB, sabemos que trata de uma matriz que avalia a educação básica do nosso país. Por isso traz aquela nomenclatura, por isso que ela é organizada daquela forma, porque é uma matriz que avalia a educação básica do nosso país. E aí a gente vem para o nosso miudinho, que eu tanto falo, que é olhar para o currículo do Estado de São Paulo, a qual nós trabalhamos. Então é fundamental a gente ter essa tranquilidade de que vem uma avaliação que vai avaliar os seus alunos, que você vai ter a honra de conduzi-los para essa avaliação, lembrando que é de mãos dadas com o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Vocês vão me ver falar isso o tempo todo, que eu não quero mais saber de escola falando que tem professor que não pega quinto ano porque ele tem que dar conta de avaliação. Chega dessa conversa. Isso acontecia há tempos atrás. Agora a gente já tem maturidade suficiente para entender que o trabalho é único. O trabalho começa no primeiro ano e você, professora, você, estudante, só vão representar a escola, ok? Ok. Ficou tranquilo em relação às habilidades entrelaçadas, que a gente está falando de SAEB, que a gente está falando de habilidades essenciais, que elas só são diferentes por conta desse critério que eu falei, mas o quanto elas estão diariamente na nossa escola? Sim. Tudo bem, amor? Alguma dúvida? Não, tudo bem. Ok. Aí, então, eu estou conversando com a Eliana, que eu peguei ela para a gente conversar e continuar o diálogo na formação. Mas eu quero ouvir os demais. Então, a gente falou o tempo todo na formação sobre estratégia de leitura e procedimentos de leitura. Nós vimos que vocês ontem tiveram, né, uma formação sobre a fluência leitora. Nós sabemos que para o aluno se tornar fluente, para que ele tenha as capacidades de leitura, a gente precisa trabalhar muito bem as estratégias de leitura e compreender muito bem os procedimentos de leitura. Não adianta ficar falando para o PC, não adianta o PC falar para vocês, esse aluninho ainda não sabe ler, esse aluninho só fica no codificar. Se a gente não ofertar para ele todas essas habilidades, se a gente não ofertar para eles possíveis atividades que eles consigam avançar em relação a essas habilidades. E aí vocês perceberam que ao longo da formação, nós trouxemos o tempo todo o material que vocês manipulam aí na escola. Nós trouxemos o tempo todo os encaminhamentos das atividades e falamos muito sobre as condições didáticas. Não adianta eu, professor, falar. Eu faço uso, sim, da leitura colaborativa ou leitura compartilhada e não entendermos o que ela pede para eu fazer na hora que eu estiver com o meu estudante. Então, assim, a gente finaliza essa terceira formação sobre capacidade de leitura com a sensação de que nós
percorremos um caminho importante e o suficiente em termos de diretoria de ensino sobre essa temática. Por quê? A gente sempre fala para o PC, a formação aqui, ela começa e ela precisa ter continuidade aí na tua TPC. Então, do que nós estamos falando aqui, pega um objetivo, pega um conteúdo e, esmiuça ele aí na TPC. Porque é aí na TPC que você conversa de pertinho com o seu professor. Tá bom? Nilza, quer falar comigo, Nilza? Bom dia. Bom dia. A formação realmente muito importante, mano. Ela permite a gente refletir, né, sobre as concepções de leitura e sobre as metodologias que a gente está usando em sala de aula. Mas é difícil, assim, e principalmente aqui em Bugaçu, que nós estamos totalmente em contexto remoto ainda. É muito difícil. Mas a formação faz com que a gente entenda, né, que tem que diminuir o foco no trabalho individual, que conta apenas com interferências feitas por mim, né? Ampliar os momentos, assim, que os alunos possam falar, socializar as atividades dele. Tipo, atividade de leitura. Eu trabalhei uma atividade que foi proposta, um texto em que eles tiveram que elaborar as questões, ou seja, eles tiveram que pensar qual é o assunto do texto, o que eu vou perguntar para os colegas, né? Mas é uma atividade que seria muito produtiva se eles estivessem em sala de aula. No contexto remoto é bem mais difícil, mas dá para fazer. Isso. Olha, Nilza, vou aplaudir você porque é isso, tá? De problemas a gente tá cheio. Eu nem faria reunião para ouvir problemas porque a gente sabe. Mas é isso. É ter a consciência do problema, mas querer compartilhar o que eu fiz para sanar esse problema. Parabéns, Nilza. E que a gente leve essa fala no nosso dia a dia. Porque assim, não é fácil conduzir uma aula de forma remota. Ixi, não é mesmo. É horrível fazer formação como eu estou fazendo aqui com vocês. Meu Deus do céu. A gente dá uma sensação de que se eu não peço para vocês falarem, vocês ficam quietinhos, eu fico aqui derrotada. Achando que tudo que a gente fez não deu certo. E se o estudante de vocês também não conversam com vocês, você pensa que falou ali para o computador. Então, assim, a gente teve que aprender a lidar com com vários sentimentos, não é? Mas você falou uma coisa fundamental. Olhar para isso. Em Bugaçu, coordenadores de Bugaçu, professores de Bugaçu, olhar para esse momento remoto que está além da governabilidade de vocês, porque vocês não são prefeitos e prefeitas de Bugaçu, não depende de vocês nem da gente, mas o que depende da Nilza que eu posso ajudar esse estudante em casa. E aí é fazer o que nos cabe e com toda certeza, Nilza, que eles farão essa avaliação e vão colocar no dia tudo que você ensinou a eles. Eu não estou falando só de conteúdo não, tá? Eu estou falando de cada bom dia, de cada sorriso nos lábios, que a gente teve que aprender a sorrir com os lábios, e vai dar tudo certo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Graciene, oi Graça, você tá bem? Pode conversar um pouco com a gente? Oi, tá ouvindo? Pois Estão me não, ouvindo? Eu estou sim. Então tá bom. Então, eu quero já pedir desculpa, eu consegui entrar na reunião agora há pouco, nós tivemos um problema aqui na conexão, então, assim, infelizmente eu perdi, com certeza eu sei que eu perdi muita coisa boa, mas eu gosto muito, assim, dessas formações, como uma colega falou agora há pouco, que é um momento que a gente, assim, aprende, a gente começa a refletir sobre a nossa prática, a gente pega ali a ideia do amigo, né? A gente cola ali a estratégia do nosso amigo que deu certo, e aí adaptando a nossa realidade, adaptando, né? Só um minutinho. Então, é muito bom, eu gosto muito dessas formações, tá? Eu tenho muita dificuldade, e eu já quero deixar aqui adiantado, essa questão aí da conversa da matriz com as habilidades, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de trinchar.
Eu até consigo perceber, né, que o meu aluno consegue ler, mas não consegue compreender. Mas tem coisas que eu sei que eu preciso aprender bastante, viu? E principalmente quando a gente se depara com a matriz. Eu fico um pouco ali meio perdida. Fica aí já para a gente aprofundar nisso aí que eu preciso. Ô, Graça, e o demais é isso. Oi. Graça, me coloca um exemplo de uma dificuldade que você tem em relação às matrizes, se você não se importar. Clareia um pouco para mim a sua dificuldade. Deixa eu ver aqui, por exemplo, vamos falar de composição e decomposição. Na habilidade, eu percebo que ela vai mais fundo, né? Ela é mais assim, ela tem um leque. Às vezes eu fico meio perdida, né? Quando a gente pega ali uma avaliação externa e a gente vê ali a matriz. E eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar, né, para qual caminho ali da habilidade ela seguiu. Eu fico um pouco confusa nisso. Não sei se eu soube me expressar. Você lembra, que você trouxe uma de matemática, né? A gente está aqui, não tem problema. É verdade. É que eu também sou da matemática e eu acabo lembrando muito de matemática. Vamos lá, então. Mas não tem problema, eu vou tentar aqui ver se eu conseguir compreender. Você lembra na formação, que a gente conversou um pouquinho, quais saberes, vê se você lembra, tá? Quais saberes que os alunos, estudantes, precisavam ter para resolver uma atividade que tivesse aquela habilidade como foco? A gente trabalhou numa formação, uma atividade que trouxe essa primeira conversa com vocês. E aí vocês foram colocando, né, o que eles precisavam movimentar, quais saberes eles precisavam movimentar. E aí nós conversamos que quando você olha para uma habilidade, para o global da habilidade, para a habilidade toda, ela traz vários saberes que os alunos precisam manifestar para dar conta dessa habilidade geral. E aí nós conversamos assim, professor, você precisa então olhar para a habilidade e perceber qual é a dificuldade do seu aluno em relação a essa habilidade. Na ocasião, nós falamos daquela habilidade de ler e compreender que tinha um grau de dificultador maior, que era sobre ele conhecer as características do objeto direto e indireto. Lembra? E aí, então, não adianta ler e compreender os textos, os nossos alunos já sabiam. E aí, na ocasião, ainda eu falei, ler todos leem. A gente está falando de uma leitura fluente. Então, de repente, vocês já iam pontuar. Eu tenho aluno que ainda não, Mara. Então, precisava olhar para uma atividade, olhando para essa habilidade total, global, eu precisava ainda fazer atividades de leitura quanto à leitura. Mas outros alunos, eles leem, porém, na hora de compreender todo esse texto, eles têm dificuldade. Outro grupo, eles leem, compreendem, mas eles ainda não dão conta de reconhecer dentro do texto as características, por exemplo, do objeto direto e indireto. Então, não sei se é mais ou menos isso que você está colocando, que é importante numa TPC olhar para a habilidade e o que dessa habilidade o meu aluno ainda não consegue desenvolver para a compreensão total da habilidade. E aí vocês viram, quando a gente pega o código da habilidade, ela vem lá, por exemplo, essas que a gente mostrou, acho que tem 3 das habilidades que ela começa no primeiro ano e vai terminar no 5º ano. Ou seja, essa habilidade ela é complexa demais, tá? Ela é complexa demais. Se não houver um trabalho minucioso no primeiro, segundo, terceiro, para que a gente veja a progressão da habilidade, talvez quando ele chegar aí para você no 5º, nem ele e nem você, como você está colocando, isso fique muito claro. Então, já fica aqui uma dica para os coordenadores olharem para a habilidade
e o que da habilidade a gente precisa trazer para o miudinho. Sair do macro e vir para o micro. Não sei se eu consegui entender um pouquinho a sua questão, Graciene. É por aí. A minha dificuldade quando eu leio a matriz, e a matriz ela não é tão específica, né? Aí, quando eu vou assimilar ela ali, vou comparar ela com a habilidade, como você falou, a habilidade, por exemplo, nós temos uma habilidade complexa, que é ler, o aluno precisa fazer a fluência, né? Leitora, ele precisa compreender, talvez ali, vamos dizer, pensar na compreensão global, ou aí tem a questão, inferir alguma informação, ou até mesmo compreender as características daquele gênero, né? Então, às vezes, quando eu vejo a matriz, sem comparar com a habilidade, quando eu vejo só a matriz, e eu vejo ali a questão, o texto, aí eu olho para aquele texto ali, às vezes eu fico com dificuldade em entender ali a questão. Eu tenho um pouco, talvez as colegas falem, nossa, mas você tem essa dificuldade? Sim, eu tenho, né? Então, eu tenho que procurar uma habilidade, ir para as recomendações pedagógicas, para eu conseguir, de fato, compreender ali qual a parte da habilidade aquela pergunta ela está se referindo. Me entenderam? Sim. Entendeu, sim. Mara? Sim, entendi. Então, assim, olha, e é fundamental. O coordenador está ouvindo aí a sua professora, não quero ser indelicada de perguntar qual escola, mas aí a gente se reconhece, tá certo? É fundamental, de novo, hein? Vou falar de novo. A formação tem que ser continuada na escola. É olhar para o professor. Professor, saiu da formação diretoria, é socializar com o seu PC, é sinalizar para ele assim, olha, vamos pensar numa TPC para a gente esmiuçar essas habilidades. Eu já entendi, PC, as matrizes, elas se entrelaçam, as matrizes, elas se conversam, mas vamos para a segunda parte, que é destrinchar essa habilidade para eu poder reconhecer isso dentro do material, certo, Gra? E aí, então, a gente começa a conversar juntos sobre o que parece ser distante, mas que quando a gente começa a estudar não fica tanto assim. Bom. A gente conversa na medida do possível, né? Infelizmente, nosso tempo agora, né, ficou bem estreito, né? Como a gente tem as formações externas, então fica bem reduzido esse nosso contato. Mas a gente recebe bastante essas orientações, mas é que, como você falou, as formações são contínuas, né? A cada instante a gente está ali aprendendo, surgindo coisas novas. E, para mim, é um mundo novo, porque no início era tudo diferente, né? A gente via diferente e agora a gente está aprendendo tanta coisa nova com essa nova modalidade aí, com essas formações que o Estado está fornecendo para a gente. Então, assim, eu continuo aprendendo. Gra, e é isso. Nós seremos eternos estudantes cada dia, cada vez que você se deparar com o planejamento da tua aula, certamente uma dúvida vai surgir, tá? Isso eu chamo que isso é normal, porque me entristece aquele professor que fala que nem estudar ele precisa porque ele já sabe tudo, né? Engano dele, porque os alunos diariamente nos surpreendem e pegam a gente de calça curta, não é mesmo? Meninas, tem aqui no chat uma colocação, vocês querem ler, enquanto outros professores se manifestam? Sim, é uma professora lá da coordenadora Fran. Na minha visão profissional, as formações me deram mais engajamento nas aulas, principalmente nas leituras de leite. Também digo pela parceria com a minha coordenadora Fran. Formamos um grupo maravilhoso que auxiliamos umas às outras. Essa foi a contribuição, não está aqui o nome da professora. É fundamental essa parceria, né, gente, do professor com o coordenador, é de mãos dadas, tem que ser junto. Não pensem vocês que o PC é o único responsável pela formação, porque a formação ela é individual, ela é nossa. Devemos sempre nos lembrar disso. O PC também tem um tempo muito curtinho, como vocês percebem aqui, a gente de formação. É fundamental o estudo diário de cada um.
Se vocês deixarem para sanar todas as dúvidas da TPC, achando que a formação continuada é somente de responsabilidade do PC, me perdoem a sinceridade, vocês estão equivocados. A formação ela é contínua, a formação ela é individual, e é na TPC que a gente senta para discutir no coletivo tudo aquilo que eu fui estudando individualmente, tudo aquilo que eu fui marcando com o meu marca-texto no material, para que em nenhum momento oportuno, chamada TPC, eu possa discutir com meus pares, tá? Outros professores gostariam de pedir a palavra? Escola, professores do Joaquim Mendes, professores da Levi Pereira, professores do Imaculada, professores do Jorge Nino, gostariam de falar? Mari, enquanto as meninas vão se organizando, temos contribuições no chat. Vamos lá. Na escola Eurico, comentaram assim, é uma lapidação constante dos nossos saberes. Lá da escola Jorge Nino, colocou desta forma, é importante compreender sobre a relação das habilidades com os descritores. Quem comentou foi a professora Suzana. Oi, Suzana. Suzana, quer falar um pouquinho sobre isso que você escreveu, que é muito importante. A gente não pode sair dessa formação hoje com dúvidas em relação ao que a gente vem conversando. Quer falar um pouco sobre, Suzana, ou não? Fique à vontade. Olá, bom dia. Bom dia. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Então, eu coloquei aí essa contribuição no chat porque quando a gente pega as habilidades do escritor, a gente pensa que é uma coisa separada. E não é uma coisa separada. É uma coisa junto, caminha junto, né? Embora os escritores eles tenham um resumo, né, da habilidade, então a gente pega aquele monte de habilidade, pega as matrizes e a gente pensa que são coisas diferentes, mas não são. E uma coisa que você colocou também aí, que eu sou nova no 5º ano. É meu primeiro ano no 5º ano. E eu acho que esse medo, assim, um pouco digamos assim, desse receio do 5º ano, eu acho que isso é geral, né? A gente tem, por quê? Porque o 5º ano, do 1º ao 4º ano, a gente pensa assim, primeiro apresenta-se, né, as habilidades lá no 1º aninho, que nem eu anotei aqui, são 13 habilidades no 1º aninho. Aí depois vai seguindo, chega no 5º ano, se não foi trabalhada aquela habilidade lá, aquelas 13 habilidades, não tem como a professora do 5º ano trabalhar. Então, a gente pega o 5º ano, assim, digamos assim, com uma carga muito grande, porque eles têm, além do conteúdo que eles têm que consolidar tudo, né? O conteúdo que são 4 anos. Aí, se ele tem uma dificuldade lá no 1º aninho, se ele não trabalhou, não foi bem trabalhada aquela habilidade, não conseguiu compreender, ele vai para o 2º ano com aquela dificuldade, aí o professor de 2º ano, digamos que também não trabalhou, não é que não trabalhou, o professor até trabalhou, só que não ficou muito claro para o aluno. Ele vai carregando aquela dificuldade, aí chegou no 5º ano, fica impossível do professor trabalhar essas 15 habilidades. Fica muito mais complexo. Então, esse medo que os professores têm do 5º ano é porque a gente pensa assim, temos as provas aí externas, né, que avaliam o 5º ano, só que, na verdade, ela não avalia o 5º ano, ela avalia o ciclo. Ela avalia o ciclo. Se não foi bem trabalhado desde o início, é impossível o professor trabalhar no 5º ano. Então, eu acho muito importante que os professores... eu tinha uma visão assim que, antes de eu pegar o 5º ano, eu falo isso e falo pelos meus colegas também. A gente tinha um medo. É um medo assim, nossa, eu posso pegar 1º ano, 2º, até o 3º, mais 5 anos, jamais. Jamais. Hoje eu já não tenho mais esse medo. Hoje, se for para mim dar aula de novo para o 5º ano, eu pego com o maior prazer. Eu estou adorando dar aula para o 5º ano. Gostei também dessa atividade que vocês colocaram do Aprender Sempre, aí, da aula 1, que foi sobre o celular.
E aí o que aconteceu? Eu trabalhei com uma turma, porque eu tenho 2 grupos. Eu trabalhei com a turma na sala e trabalhei com a outra turma em casa. Só que depois eu costumo fazer assim, eu avalio o meu trabalho, eu mesmo faço autoavaliação. Aí eu pensei, claro que remotamente a gente não vai conseguir atingir o que a gente faz na sala de aula. É impossível. Você trabalhar o mesmo conteúdo com os alunos na sala é muito diferente, é impossível. Os meus colegas vão dizer. Aí o que eu fiz? Mesmo a gente estando lá na sequência, na outra sequência, eu voltei essa aula com o pessoal que estava em casa e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então a gente vê a diferença. A professora comentou aí que no Embu-Guaçu está no remoto, então é difícil trabalhar no remoto, mas a gente pode fazer assim, pode trazer essa aula, depois fazer uma retomada com os alunos que estão no presencial. Você trabalha remoto, né, porque eles têm que trabalhar remoto, estão em casa, e depois você traz. Eu gosto muito dessas formações, eu quero deixar bem claro que eu gosto muito. Eu estou no período de aula, aí minha coordenadora Liliane aí sabe, estou no período de aula agora, porque eu dou aula de manhã, mas uma sugestão também, que não tivesse só as formações de manhã, que fizesse à tarde, para que eu pudesse participar também, sem precisar sair da sala de aula. Eu também gostaria, tá bom? Porque eu gosto muito de participar dessas formações. A gente pensa assim, é tudo a mesma coisa, vai falar tudo de novo, que a gente já sabe. Nunca a gente sabe tudo, e em qualquer formação que a gente vai, sempre a gente aprende, sempre. Eu sempre tiro muito proveito dessas formações. Muito obrigada. Suzana, vamos lá. Primeiro agradecer imensamente por tudo que você trouxe de fundamental. O momento de escuta a gente precisa cada vez mais exercitar esse momento de escuta, né? E quando vocês falam, a gente vai parando, vai vendo um filme que passa aqui na cabeça da gente, em tudo que a gente já passou e viveu em relação ao que você trouxe. Em relação à formação, vamos lá, é fundamental. Vocês sabem que ainda nós não estamos podendo convocar professor, o presencial, convocação. Essa formação aqui, ela teria que ser convocação. Por quê? Porque vocês não estão nem na ATPC e vocês não estão nem na hora de estudo do EMAI. Então, é uma formação a mais, tá certo? E aí teria que ser uma convocação, e não está podendo ainda fazer essa convocação. É horrível, os coordenadores estão aqui, eu fico que nem louca, ligando, mandando mensagem para eles, para confirmar a participação de vocês, porque eu não fico tranquila. Quando eu falo eu estou falando pela equipe dos anos iniciais, tá? Eu não fico tranquila, porque eu sei, eu tenho hoje uma escola que me avisou que os 3 professores não poderiam participar, porque eles estão com um grupo muito grande de alunos presenciais, eram 3 salas, ela não conseguiu. E aí, todos eles me falam, me dão devolutiva na hora, no WhatsApp, eles justificam na hora. Então, vou falar um negócio para vocês. Não tem coordenadores melhores que anos iniciais, é uma parceria, é um compromisso, e não nos deixar falando sozinhos aqui, e em ter quase 18 pessoas agora participando, quando o público-alvo seria 24, é de deixar a gente muito feliz. Então, assim, imensamente agradecer vocês, coordenadores, por nunca deixar a gente falando sozinho. Quando vocês dão esse respaldo para a gente, a qualidade do nosso trabalho, ela só tende a melhorar, porque a gente não tem como pensar em levar alguma coisa desqualificada a vocês por tudo que vocês representam para a gente. Então, Suzana, muito obrigada. Liliane, obrigada por ter feito aí uma estratégia. Ela me avisou, a vice-diretora está na sala da professora nesse momento, para que ela pudesse estar aqui na formação. Isso chama-se parceria, isso chama-se dar condição a você, professora Suzane, em estar lá, porque eu sei que depois eu vou precisar.
muito, muito, muito obrigada a Juliana, a vice-diretora da Escola Jorge Nino, que a Liliane me citou em relação a essa situação, a Renata, que me falou também, que deixou atividade para os estudantes, porque, gente, Juquitiba e Itapecerica, eles já estão no presencial, então ter a presença deles aqui hoje na formação e como as outras, é de muito orgulho e reconhecimento do nosso trabalho. Então, fica aqui a nossa eterna gratidão, e não diferente do município de Embu-Guaçu, que eu sei também que estão em aula remota e que poderiam estar agora com os seus estudantes, mas aí penso eu que poderia, nesse momento, remanejar o horário por eles estarem em casa, penso eu que fica um pouco mais tranquilo. Mas eu quero agradecer imensamente, porque nós tivemos o público-alvo que precisávamos ter nas 3 reuniões. Nós não ficamos falando sozinho. Muito, mas muito obrigado. Isso só fez da gente ter um maior reconhecimento por cada um de vocês, porque nós não ficamos aqui sozinhos falando com 2, 3. Muito, muito, muito obrigada. A Fran escreveu alguma coisa no chat, né, meninas? Querem ler? Sim, ela colocou assim, Mara. Nós que temos que agradecer, pois essa parceria é fundamental para que o trabalho seja de qualidade. Estamos aprendendo a todo momento. Obrigada, Fran, muito obrigada. Eu não sei se tem mais algum professor querendo falar, mas eu passo a palavra então aos coordenadores que querem se colocar, que querem falar um pouquinho sobre essa trajetória formativa. A gente encerra hoje aqui esse tema, mas é um tema que vai voltar por muitas vezes nas nossas formações, porque a leitura, ela é algo que a gente precisa, de fato, estudar muito. Tudo que envolva as práticas de leitura, a gente vai sempre estar retomando o tempo todo. Então, a palavra é com vocês, coordenadores. Fiquem à vontade em falar o que vocês quiserem, tá? É com vocês. Mara, enquanto os coordenadores se organizam aqui para falar, eu gostaria muito de fazer uma colocação em relação ao que a professora Suzana nos colocou, né? Nós falamos inicialmente sobre todas aquelas habilidades que precisam ser contempladas no primeiro ano, depois mais as habilidades que precisam ser contempladas no segundo ano e, consequentemente, vamos até o 5º ano. Essas habilidades, elas vêm lá nos descritores, elas vêm para a gente no nosso currículo paulista. E o que vai acontecendo? Do primeiro até o 5º ano, essas habilidades específicas de primeiro até 5º ano, elas vão aumentando o grau de dificuldade. Então, como a professora colocou, se o aluno não adquire o conhecimento, o desenvolvimento daquela habilidade no primeiro ano, consequentemente ele vai ter dificuldade com ela no segundo, no terceiro, no 4º e no 5º ano. Então, o que eu entendo que é importante num trabalho interno, num trabalho ali dentro da escola, um trabalho de parceria com a equipe gestora, com os professores, é de verificar essas habilidades, organizar essas habilidades que estão em dificuldade, que estão com dificuldade aí no 4º, no 5º ano, e ver se essas habilidades elas estão começando ali no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro ano, para então ter um trabalho mais focado nessas habilidades, né? O que nós podemos pensar? A professora também falou sobre a dificuldade de pegar um texto, por exemplo, e esmiuçar ali essas habilidades. Nós conseguimos, com um material, com uma atividade, trabalhar várias atividades, várias habilidades diferentes e contemplar essas habilidades diferentes. Então, eu entendo que uma sugestão de um trabalho interno mesmo, sabe? Ali dentro da escola, com o seu parceiro de turma, com a equipe gestora, esmiuçar bem essas habilidades e selecionar atividades que possam contemplá-las e, assim, ter um bom desenvolvimento com as turmas. Agora eu passo a palavra à Escola Eurico. Está com a mão levantada, por gentileza.
Gente, bom dia a todos agora, né? Só complementando aí, realmente esse tema, né, esse conteúdo leitura, ele é muito rico e muito extenso. E um grande problema que eu vi esse ano, inclusive, foi desenvolver realmente isso, essas práticas, porque não é só o estudo, a gente tem que modelizar, tem que trazer a prática mesmo para a discussão, né? Só que essas reuniões, os nossos OPPCs, eles foram todos amarrados. Mesmo quando a EFAP trata esse assunto de leitura, fica meio que jogado, sabe? Desculpa a expressão, gente, mas é porque assim, a gente tem que trazer essa discussão numa linha de tempo que vai trazendo a compreensão. Agora se mistura muito, porque é um conteúdo complexo, é difícil, tem uma linguagem que a gente tem que estudar, tem que trazer isso na prática, tem que verificar como foi colocado, né, a questão das habilidades, elas são complexas. Então, fazer todo esse estudo leva tempo. E a gente não consegue dar conta. Então, parece que as coisas foram muito jogadas esse ano. Eu me senti, assim, muito mal, né? E falei que o primeiro ano eu tenho trabalhado numa situação tão difícil, né, de não estar conseguindo realmente efetivar essa discussão. Então, ficou mesmo uma falha. E como até a Fran colocou aqui no chat, né, esse acúmulo de trabalho e o que nos traz uma certa angústia, vocês fizeram todo esse levantamento, né, de 55 habilidades no percurso. E foram praticamente aí 2 anos de defasagem. Então, imagina essas habilidades que são estruturantes, como nós vamos resgatar tudo isso? Nós precisamos de muitos anos ainda pela frente, e de capacitações cada vez mais pontuais, para realmente efetivar o aprendizado, e não só passar, porque é um assunto que a gente tem que estudar muito. E começando assim, por nós, por educadores, a trazer essa estratégia de leitura, esse comportamento leitor, que muitos acabam se perdendo aí no meio do caminho. Tá? É isso, mas a formação sempre é maravilhosa, eu sou mega suspeita, né? Com a equipe aí toda. Um grande beijo. Obrigada pelas colocações. Tudo isso que a Renata falou, a gente compreende, e é muito importante a gente não perder essa linha cronológica, né? De onde nós paramos e onde nós estamos. Mas eu estou falando isso em relação a quem? A trajetória dos nossos estudantes. Então, o nosso estudante, em 2019, ele estava no 3º ano. 3º ano que a gente pode dizer, então, que ele tinha essa vida organizada, né, dentro do seu percurso escolar. Então, mais do que nunca, o 4º e o 5º ano tem que ter sido estudantes de acompanhamento por vocês, PCs. Tá certo? A gente está focando o nosso 5º ano, a gente falou isso desde o início, na conversa do MMR, né, gente? Vocês iriam partir dos indicadores SAEB e do indicador que eu não me cansei de repetir naquela reunião, a realidade da tua escola. Como os meninos do 4º ano chegaram para o 5º, que é o que vão fazer SAEB. Esses estudantes têm que ter sido acompanhados desde o início. Justamente pensando nisso que a Renata trouxe. Quantos desses estudantes tiveram acesso às aulas no 1º ano de pandemia? O que foi feito? Quantos estudantes do 4º ano, do 3º que hoje estão no 4º? Do 4º que estão no 5º? Ou seja, a gente não pode perder isso de vista. E pensar em como disse a professora Nilza, fazer desse desafio imenso possibilidades de aprendizagem para que os alunos, para que os estudantes
tenham condições de realizar essa avaliação. Tenham certeza de uma coisa, trata-se de uma avaliação que eles vão olhar para isso com um olhar diferente do que víamos olhando, né? De diagnosticar o que os nossos alunos sabem sobre essa educação básica. A gente precisa agora olhar para essa avaliação que avalia uma educação básica que veio de 2 anos com muitos desafios e que muitos passaram por momentos assim muito preocupantes, que é muito mais além do que preocupante para o momento, tá? Então, que vocês saibam que tudo isso a gente sabe, que tudo isso a gente considera, mas aí são vocês que em cada uma dessas 8 escolas, que aqui hoje eu tenho 8 escolas, tem transformado esse desafio em oportunidade para os estudantes, para que eles agora tenham condição de nos ajudar nessa avaliação SAEB, tá bom? Tem colocações importantes aí no chat, né, gente? Se vocês quiserem ler, por favor. Da escola Luiz Schunk, colocou da seguinte forma: agradecemos a parceria, pois é fundamental a importância. As formações são muito importantes. A professora Francis Lene colocou assim: faço das palavras da Renata as minhas também. Acredito que as avaliações desse ano servirão muito mais para o sistema perceber de onde estamos novamente partindo no pós-pandemia. Desculpa. Não sei se você já tinha lido essa consideração da Fran, que ela fala que é um tema difícil. Não sei se eu vou ser repetitiva, eu acho que não, né? Que é bem legal o que ela traz aqui, ó. É um tema difícil, mas que temos realmente que retomar o tempo todo, né? Sempre leva essas formações à ATPC, aos demais professores, pois a prática da leitura ou de qualquer tema tem que ser trabalhado desde pequenos. Nossa dificuldade é realmente na leitura e compreensão. Temos tentando correr atrás do prejuízo, mas a família cansou de ajudar os filhos e o trabalho tem ficado todo com a escola. Gente, desculpa, tá? O trabalho é da escola. O trabalho é da escola, gente. Isso a gente não pode não aceitar. O trabalho é nosso. O que a gente está querendo é que o que a gente já cobrava há muito tempo dos pais antes da pandemia. A participação da família mais ativa no dia a dia dos filhos. Isso não foi a pandemia, ela só deixou isso mais aflorado. Que em algumas situações, ou devo dizer que em algumas famílias, a distância entre a escola e o pai ali apoiando os filhos ficou muito maior. Mas a gente conversava muito aqui sobre isso na elaboração da pauta, que são eles os fatores de o pai e a mãe não estar ali com o seu filho. E aí quem somos nós para apontar o dedo? Não somos ninguém, porque tem situações desesperadoras dentro da casa desse aluno que você está tendo a chance de conversar. Eu hoje acordei, só para exemplificar, eu hoje acordei com a minha vizinha aos berros com o filho dela de 7 aninhos, deve ser 7 aninhos. Eles são de fora, chegaram há pouco tempo aqui em São Paulo, sabe? E ela tem um jeito meio estranho assim de conversar, é sempre aos gritos, e a criança chorava muito. Eu levantei às 6h30 porque eu não estava aguentando ouvir. Ela gritava muito, falava, vai para a escola, tem que ir para a escola, levanta. A criança, ela soluçava, sabe? E ela chorou muito até o momento de sair. Vocês não têm noção, né? Como eu fiquei ouvindo isso, porque a minha casa são 3 casas. Se você falar do jeito que ela fala, a gente ouve tudo mesmo. Aí, professor, esse aluno vai chegar lá na sua aula, talvez com os olhinhos todo inchado. Ele depende de você.
E você, professor, naquele momento, é o porto seguro desse estudante. Como outros professores podem ter sido o porto seguro dos meus filhos também. Ou vocês acham que somos os bambambãs e que os nossos filhos também não sentem uma ausência? Então, vamos combinar? Continuamos fazendo o que a gente faz de melhor. E no espaço que a gente tem. O resto não somos nós. Porque se você der qualidade ao seu estudante nesse tempo curto que ele fica com você, gente, ele vai te encontrar na rua um dia e falar assim para você: você me salvou em muitas oportunidades. Você foi meu porto seguro. Levem essa mensagem para vocês, tá? Então, assim, não é uma crítica, mas é só para a gente pensar no que a gente tem que fazer para ajudar esse estudante hoje mais do que nunca. Tá bom? Eu vou passar então para a Verônica. A gente tem uma mensagem aqui para vocês. A formação ela estava prevista até às 12 horas, mas ela não iria mesmo até às 12. Sabíamos que era uma formação mais tranquila, de fechamento, de encerramento das 3 formações que nós fizemos. É fundamental sairmos hoje dessa formação mais fortalecidos, mais unidos e com a certeza que tudo vai dar certo. Não tenha dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai conseguir. Mas vai conseguir meta? Não. Quem me conhece não sabe que eu não estou falando disso. Eu estou falando de levar, de ter oferecido ao meu estudante o melhor que eu tinha, guardado no meu coração, guardado nas minhas atitudes, e que eu tenho certeza que eu marquei a vida desse estudante. Eu agradeço cada um de vocês por todo o carinho. Foi um prazer fazer parte dessa formação aqui nesse grupinho menor. Professores, vocês são maravilhosos. Eu amei fazer parte desse grupo com vocês. Nos vemos nas próximas horas de estudo, porque lá a gente tem um grupão maior. Nem sempre dá sim para olhar nos olhinhos, tá bom? E levem essa mensagem no coração de vocês, tá? O que precisar é só pegar o telefone e ligar que a gente está aqui. PCs, obrigado por tudo. Obrigado por vir para essa reunião, participar com a gente e sempre nos respaldar quando a gente grita daqui. Muito, muito obrigado. Eu também quero muito agradecer a parceria de vocês, agradecer o envolvimento de vocês e como a Mara destacou, né? Como é gratificante, como é bonito, como é profissional ver que a vice-diretora foi para a sala de aula no momento para fazer com que a sua professora pudesse participar de uma formação, né? Nisso, ela mostra que ela está valorizando o conhecimento do professor dele, está valorizando o trabalho que você executa dentro da escola. E essa parceria, ela precisa ser de todos, dentro da equipe gestora com seus professores e também com as famílias, a escola junto com a família, propiciando essa parceria para que o primordial é o desenvolvimento do nosso estudante. Então, a nossa criança é o mais importante, os nossos pequenos são os mais importantes. Então, essa parceria é fundamental. Também quero agradecer muito a participação de vocês, e como a Mara destacou, né, o que precisarem, estamos aqui para auxiliá-los e para aprender juntos. Chegou uma contribuição aqui da professora Kátia. É difícil trabalhar as habilidades no 5º ano com alunos que acumularam dificuldades de processar os conteúdos. Temos que resgatar essas habilidades e trabalhar-as no 5º. Não é impossível fazer isso, mas não dá tempo em um ano do aluno realmente aprender, de modo que é frustrante chegar ao fim do ano e ver que esse tempo não foi o suficiente. Aqui no Levi, estamos em ensino híbrido, não podemos apenas atender remotamente. Os alunos
não têm conexão e ainda por cima moram muito longe. E é gratificante recebê-los. Gente, trabalhando dessa forma, né, quando não estão todos em sala de aula, realmente é muito difícil, né? Eu também estava numa escola em Iguaçu, né, no Joaquim Mendes, que lá também estamos em contexto remoto. Mas, assim, que nem aqui, eu estava conversando com as meninas, o que está ao nosso alcance? O que tem que ser feito? A gente tem que fazer, temos que dar o nosso melhor cada dia mais, né? Temos que ficar tranquilos enquanto isso assim, poder fazer o nosso trabalho, né? Estar ciente disso e poder dormir tranquilamente. Infelizmente, como ainda não voltou, teremos que trabalhar isso, né? Na volta ou nesse tempo mesmo, tá bom? Aqui a Mara comentou também. Isso. E o que é importante também? Essa parceria. Não é só responsabilidade da professora no quinto, né? É do ciclo inteiro, é do primeiro ao quinto ano, que nem aqui estávamos conversando, exemplificando mesmo. Quando a criança chega lá no primeiro aninho dela, ela chega com uma mochilinha, né? Na mochilinha, já levando na mochilinha os conhecimentos prévios, né? O conhecimento que ela adquiriu lá na educação infantil. E o que ela vai fazendo? Vai, cada ano, série, né? Ela vai colocando aí dentro dessa mochilinha as habilidades, né? O que ela aprendeu. Então, lá no primeiro ano, ela vai colocar certos conhecimentos em sua mochilinha. No segundo, vai colocar mais alguns. No terceiro, mais alguns. No quarto, mais alguns. E no quinto, né? E é no quinto que ela vai aí consolidar, vai mostrar o que ela aprendeu. Tá bom? Então, fácil não é. Né? Fácil não é, mas temos que levar dessa pandemia aí o que podemos fazer, o que aprendemos, né? A pandemia já tá aí, né? A escola logo em Iguaçu já retorna, mas é isso aí, né? Temos que fazer o que está ao nosso alcance, né? A Graciane colocou, muito obrigada pela parceria, as formações são maravilhosas, vão no ponto certo. Agradeço a minha PC com toda a paciência, está sempre me ajudando, me orientando e respondendo aos meus muitos questionamentos. Isso, parceria no percurso faz a diferença, sim. Parceria com o PC, parceria com o vice, como a professora falou aí pra gente. Parceria com todos, a escola. Todo mundo é uma engrenagem em prol do aluno, né? Todo mundo juntos em prol do estudante, né? Isso estar bem claro. Né? Alguém mais quer? Alce? Verônica, isso que você colocou me fez lembrar de uma frase muito conhecida do Mário Sérgio Cortella, que diz assim: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, isso me remete ao que a professora falou, né? Que quando a criança ela chega lá no quinto ano, com todas as dificuldades que deveriam ter sido sanadas nos outros anos, e você fica se desgastando, né? O professor se desgasta muito, porque ele sente que ele precisa dar ali todo o respaldo para a criança, para ela resgatar todas as habilidades que ela não adquiriu durante todo o ciclo. E isso nós sabemos o quanto é frustrante e o quanto é impossível de fazer. Por isso, eu reforço o que eu falei anteriormente. A escola como uma ideia de pegar, de selecionar, fazer um resgate daquelas habilidades que estão em dificuldade lá no quinto ano, e eu preciso ver se essas habilidades, elas começaram lá no primeiro, começaram no segundo, começaram no terceiro, e então aí eu fazer um trabalho muito eficaz lá no primeiro ano, lá no segundo ano, e assim ele vai, como você falou, Verônica, a engrenagem vai funcionando. Então, nós nos frustramos quando chegamos no quinto ano e não vemos o nosso aluno com todas aquelas habilidades que ele deveria ter adquirido. Mas isso não nos impede de pensar, eu preciso fazer o melhor que eu posso, nas condições que eu tenho, enquanto eu não consigo fazer melhor ainda. Assim como a frase do Mário Sérgio Cortella que nos destaca, né? Então, que isso seja como uma frase de esperança para nós mesmos, né? Que enquanto nós estamos frustrados com a dificuldade do nosso aluno, nós não podemos perder a esperança de que eu posso fazer o meu melhor
E o engajamento de que eu posso fazer o meu melhor e eu vou fazer o meu melhor para o meu estudante. Eu preciso pensar no meu estudante, no que é melhor para ele. E para isso, existe toda essa parceria da escola, equipe gestora, com os seus professores e com a família. Obrigada. É isso aí. Obrigada, Alce, meninas. Então é isso aí, meninas do 5º ano. Fiquem tranquilas, tá? Não é só responsabilidade de vocês, como estamos falando, né? É do ciclo todo. Tá bom? E as habilidades, quando pegar as habilidades do SAEB, não ficar com medo, porque é justamente o que vem sendo trabalhado desde lá do 1º ano, desde o 3º, tá bom? Então, para finalizar a nossa reunião, eu vou ler uma mensagem para vocês que está aqui na tela. Incentivar as crianças a lerem é dar a elas a oportunidade de crescer, conhecendo diferentes mundos. Tá? Então, é isso. Temos que incentivar esse momento às crianças, né? É a partir desse momento que ela irá conhecer outros mundos, né? A partir de diversas literaturas, títulos e afins, tá? E terminando, gostaríamos de agradecer a parceria construída ao longo das formações. Ouvi-los nos oportunizou um maior conhecimento, não só em relação à temática, mas também em valorizar o que cada um tem de melhor. E hoje terminamos esse ciclo formativo sabendo que somos os melhores. Tá bom? Então, só temos a agradecer, tá? Essa troca de ideias é muito construtiva, tá bom? Tudo que vocês falam, a gente anota aqui. Tá? Porque é uma construção, é essa troca que nos possibilita de aprendermos, tá bom? Então, essa foi a nossa formação. Espero que vocês tenham gostado. E parabéns a vocês, meninas. Nós também anotamos tudo. Sim. É isso aí. Gente, até a próxima. Isso que a gente escreveu aqui para vocês é muito de coração, tá? Vocês são os melhores. Não tenha dúvida e nunca deixem ninguém falar o contrário de vocês, porque nós somos os melhores. E sabe por que a gente é o melhor? Porque tudo que a gente faz, a gente tenta levar sempre o melhor. As coisas que a gente acha que não são boas para a gente guarda aqui para poder melhorar e para o outro a gente só leva o que tem de melhor. E vocês, em todo o momento da formação, tudo que vocês trouxeram só foi o melhor. Então, parabéns a vocês, o nosso beijo, o nosso abraço e um ótimo trabalho para vocês aí na escola, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.